E aí pessoal, tudo bem? Então vamos lá para o nosso vídeo aqui para a gente começar a explicar e comentar, né, essas questões que nós colocamos você como exercícios aí de fixação. Então a pergunta é, baseando nessa figura ao lado, como a gente explicaria o desenvolvimento do biofilme, né? E em qual gráfico essa foto aqui estaria melhor representada. A gente precisa lembrar que na composição do biofilme a gente tem uma série de requisitos para que ele se forme, né? A primeira dessas coisas é que ele tem que vencer uma barreira inicial, que é a própria resistência do ambiente. Um ambiente que tem um pH diferenciado, que tem uma série de outras substâncias que podem fazer com que essas bactérias não sobrevivam, né? Em segundo lugar, ele também tem que atravessar uma barreira, que é a barreira da resistência do próprio hospedeiro, a nossa resposta imunoinflamatória, né? A gente tem aí vários tipos de estratégias imunológicas para combater alguns micro-organismos, né, na nossa saliva, na nossa boca de uma forma geral. Também deve existir para o biofilme uma capacidade nutricional, né? Ele precisa ter uma capacidade para ele poder prover a sua subsistência. As bactérias precisam prover sua subsistência. E também precisa aderir à superfície do dente, porque se a gente tivesse, por exemplo, bactérias com uma superfície planctônica, né, que fosse uma sobrevivência não em superfície, mas vamos dizer assim, suspensa na saliva, provavelmente a gente não teria essa capacidade de causar doença. E aí, baseado em todas essas características, a gente tem um biofilme que ele vai colonizar então com vários tipos bacterianos e dependendo dessa colonização, a gente vai poder ter um estado de simbiose e percebe que nesse gráfico aqui a gente tem um predomínio de bactérias do complexo azul e roxo e menos do complexo vermelho e laranja, então significa que nesse caso a gente tem um biofilme simbiótico que que condiz com saúde. E por outro lado, quando a gente tem um filme desbiótico, a gente vê uma prevalência, um predomínio bastante grande de bactérias do complexo vermelho, do complexo amarelo e menos do complexo azul e roxo de outras espécies benéficas que a gente tem. Então, nesse caso, a gente tem uma desbiose e uma doença. Então, essa foto que a gente vê aqui de uma paciente que clinicamente parece estar saudável, ela tem mais a ver com esse gráfico de saúde do que com o gráfico de doença. E aí pense bem nisso, né? Se tem saúde, é porque as bactérias periodontopatogênicas, aquelas do complexo vermelho, elas não estão, elas não estão com predomínio nesse biofilme, ok? Então é isso aí. Bom, agora a gente vai partir para esses dois gráficos, né? Então um tem uma condição de simbiose e outro de desbiose. Então na formação desses complexos, quais seriam as condições que podem ser atribuídas a esses dois pacientes? Então olha aqui, ó. Quando a gente vai superpor as amostras do biofilme desses dois pacientes aqui, o perfil A, a gente vai ver que ele tem menos quantidade de bactérias do complexo laranja e menos do complexo vermelho. O perfil B, a gente vai ver que ele tem, inclusive, com uma diferença significativa aqui, ó, esses três pontinhos estão mostrando isso, que a gente tem diferenças significativas tanto no complexo laranja como no complexo vermelho. Então, mais uma vez, né, esse perfil A é dessa paciente que está com estado de simbiose ou saúde, e esse perfil B é desse paciente que está no estado de desbiose ou de doença, ok? Bom, aí vem essas três figurinhas aqui e a gente pergunta para você, né, são duas importantes características aqui do biofilme. Então, essas duas importantes características diz respeito primeiro a uma comunidade clímax e depois de uma resiliência. Lembra bem que quando eu tenho uma comunidade clímax, essa comunidade pode ser tanto para uma desbiose quanto uma simbiose. Nesse caso desse gráfico aqui, a gente está tendo uma comunidade, tá vendo? Que ela tem mais um perfil voltado para bactérias do complexo roxo, complexo azul, né? Então aqui a gente tem uma comunidade que leva a um biofilme simbiótico, ou seja, de saúde. E essa comunidade clímax que se desenvolveu aqui e colonizou nessa região, nesse sítio, é uma comunidade que, se uma vez ela for agredida por algum agente interno ou externo, ela tende a voltar ao seu estado natural, seu estado inicial. É o que a gente chama de resiliência, de capacidade de um ecossistema, né, sob qualquer perturbação, voltar ao seu estado alternativo.
E ao contrário, a gente também tem uma possibilidade de que se houver um predomínio de bactérias do complexo vermelho e laranja, como vocês podem ver nessas cores, essa comunidade clímax também pode ter uma resiliência agora também para o seu estado original. Então essa é a grande dificuldade, né? Porque às vezes a gente faz um tratamento no paciente e esse paciente tem uma comunidade que já se desenvolveu e essa comunidade clímax é disbiótica. Então se eu não me atento, por exemplo, para um tratamento eficaz desse paciente aqui, ó, eu posso achar que ele melhorou clinicamente, ele volta para esse processo onde houve uma redução das bactérias do complexo vermelho e laranja, mas não foi suficiente para ele voltar a um estágio onde ele tinha uma nova comunidade aqui, entendeu? Não houve uma mudança ecológica. Essa mudança, ela foi uma mudança pequena, parece que melhorou, só que depois de algum tempo ela retorna ao seu estado inicial por essa característica de resiliência que essa comunidade clímax tem. Então, um dos fatores fundamentais que a gente tem para o tratamento é a mudança ecológica, né? Então a gente tem que estabelecer um tratamento para fazer com que essas bactérias saiam dessa região, essa colônia saia dessa região ou desse perfil mais desbiótico e passe então para um perfil onde uma nova comunidade clímax foi estabelecida aqui, tá certo? Então a gente tinha que falar sobre isso. Aqui a gente tem uma importante questão também sobre a definição agora mais específica do endpoint, né? Porque quando a gente olha essas profundidades médias aqui de redução, a gente vai ver aqui que a profundidade média entre esses dois pacientes melhorou um milímetro. Mas olha o que aconteceu aqui, por exemplo. Olha, o paciente ele tinha 25 sítios com profundidade de sondagem maior ou igual a 5 e aqui 0 sítios. Então, a profundidade média de redução aqui foi muito pequena, né? Olha, o perfil foi de 1,10, 1 milímetro. Então, significa dizer que quando a gente fala assim, olha, mudou 1 milímetro de média de sondagem, você fala assim, não melhorou nada, mas olha o perfil como mudou na clínica. Esse paciente tinha várias bolsas e aqui não tem mais nenhuma a partir de 3, maior que 3. Né? Então, significa dizer que nem sempre a profundidade de sondagem média, nem sempre não, mas quase nunca essa profundidade de sondagem média vai ser um atributo importante para a gente definir o endpoint. Então foi por isso que a professora Magda, junto com seus colaboradores, definiu o endpoint não mais em profundidade média, mas em quantidade de sítios residuais. Então, esse é o número que a gente tem que ficar com ele na cabeça, né? O endpoint é no máximo 4 sítios com profundidade de sondagem maior ou igual a 5 milímetros. Então percebe que quando a gente atinge esse endpoint, a gente está numa fase de transição de um paciente que está saindo de disbiose para um processo de rebiose. Significa dizer que a gente não pode colocar todos os nossos pacientes, coletar a amostra desse paciente, levar para fazer um exame microbiológico, porque isso é inviável. A gente precisa ter uma característica clínica para poder saber se esse paciente está entrando nesse processo aqui, ó. Se ele está saindo dessa característica e não está vindo para cá, mas está vindo para lá. Ou seja, ele está indo em direção a uma comunidade clímax nova, simbiótica. E o sinal clínico que a gente interpreta para quando isso está acontecendo é exatamente quando a gente atinge esse endpoint. Então você fez um tratamento no paciente e esse paciente tinha várias bolsas com profundidade de sondagem maior ou igual a 5. E depois dessa primeira intervenção sua com raspagem, com outros tratamentos, você chegou com no máximo 4 sítios com profundidade de sondagem maior ou igual a 5, significa dizer que você tem uma interpretação clínica importante para dizer que o seu paciente pode seguir em frente no seu tratamento. Isso é importante, né? Algumas pessoas, elas levam em consideração o endpoint como sendo uma questão de que o tratamento acabou, e não é isso. A gente precisa entender o que é uma meta aberta. Dentro do tratamento periodontal, a gente tem fases. Essa fase básica, que é a fase de raspagem, né, de tratamentos adjuvantes, utilização de antibióticos, utilização de outros tipos de medicamentos. Essa fase 1 ela é importante, e é nessa fase que o endpoint está atribuído, não a fase 2, 3 e 4. Significa dizer, eu fiz a minha fase 1 e eu tenho agora no máximo 4 sítios com profundidade de sondagem maior ou igual a 5 milímetros, agora sim eu posso caminhar para outras fases de maneira mais segura, sabendo que esse paciente agora teve uma alteração ecológica nele. Não é? Então eu posso falar para o meu paciente agora nós vamos botar o aparelho, agora nós vamos fazer implante, agora nós vamos fazer uma prótese fixa, agora nós vamos fazer um tratamento estético, enfim. A gente vai fazer o que for com uma base mais segura para dizer que esse paciente agora passou por um processo de rebiose, ok?
Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode entrar em contato aí com a gente que a gente vai explicando, tá bem? Abraços.